chegou o nosso momento. Vale a pena comprar o PlayStation 5 Slim ou o PlayStation 5 base em 2025? Todo mundo sabe que foi lançado aí o PlayStation 5 Pro, e há controvérsias sobre ele ser realmente Pro. E há controvérsias também sobre valer a pena comprar ele ao invés do base. Eu vou dar aqui um pouco da minha visão. E claro, não se esquece, faz o combo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, hype o vídeo para chegar para mais pessoas. E comenta aí embaixo se você já tem ou ainda quer comprar o PlayStation 5, seja o Slim, o Pro ou qualquer um que for. Links para todos os produtos que eu citar aqui no vídeo vão estar aí na descrição. Caso você compre por eles, você tá ajudando o canal, pois eu recebo uma pequena porcentagem de cada venda que eu faço pelos links, fechou? Agora vamos deixar de enrolar e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, vamos contextualizar o PlayStation 5 no geral. O PlayStation 5 foi lançado em 2020, no início da pandemia, e ele veio com a premissa de ser um videogame extremamente poderoso, rodando de 4K a 8K a 120 FPS. Nada disso se concretizou, todo mundo viu, e até jogo é meio difícil dizer que tem muito pra ele, sabe? Assim, poucas são as coisas exclusivas dele que, assim, vamos ser sinceros, tem muita coisa ainda saindo no PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. E aí entra a questão, né? Tipo, o PlayStation 5 tá custando mais de 3 mil reais hoje. Em algumas promoções dá pra conseguir aí a versão Slim sem leitor por 2.900. Mas, obviamente, são pouquíssimas unidades que saem por esse preço e pouquíssimas pessoas têm acesso e conseguem comprar. E mesmo com 4 ou 5 anos, ainda é um videogame que, para exclusivo, ele poderia ser melhor, sabe? São 5 anos e ele tem aí, sei lá, mano, acredito eu que na faixa de, pode ser mais e pode ser menos, 10 exclusivos grandes pro videogame em si, sabe? Tem aí os Final Fantasy, Stellar Blade, e os jogos exclusivos da Sony em si também estão saindo no PC, então, eventualmente, todos os jogos que são exclusivos do PlayStation tendem a sair também no PC. Mas é óbvio, não é isso que vai fazer um videogame valer ou não a pena, é sim a questão do conjunto inteiro da obra, né? Gameplay, a qualidade da gameplay, o controle, a praticidade de uso e tudo mais. Então eu vou dar aqui as minhas perspectivas sobre o PlayStation 5 Slim, que é o meu caso. O meu caso aqui é o Slim com leitor. Esse negócio é muito grande, então já fica sabendo, mano, o bagulho é grande e tem umas questões que me incomodaram um pouco. Eu vou começar por elas, para depois a gente ir para as partes boas, beleza? Primeiro de tudo, ele não vem com nenhuma base para deixar ele mais alto e evitar a obstrução das passagens de ar que tem embaixo dele. Então eu tive que comprar uma base da China, não da China exatamente, eu comprei na Shopee, tá aí na descrição. Eu comprei essa base que é impressa em 3D e ela funciona muito bem, foi baratinha, foi 30 reais se não me engano, e eu acho que tá valendo ao invés de comprar aquela de 250 conto, que misericórdia, mano. Perceber que o console não aceita acessórios Bluetooth externos também é meio incômodo. Eu tenho o Nintendo Switch, eu ligo, mano, um monte de controles diferentes nele e facilita muito a minha vida. Mas o PlayStation 5 só aceita o DualSense Edge e controles third party que são licenciados. Ele não aceita controles externos. Até tem um ou outro aí no mercado que tenta, mas é uma porcaria a conexão, sinceramente mesmo. E nessa de não conectar acessórios, o fone entra no meio, não faz sentido algum, mas você só consegue conectar sem fio fones que tem a tecnologia específica da Sony para o PlayStation 5, nem fones Bluetooth da própria Sony, como o que eu tenho aqui, da WH-1000XM4 e WH-1000XM5, conectam no PlayStation 5 nativamente. Mano, eu só queria ligar um fone, tá ligado? Aí pra você poder ligar nele, ou você precisa utilizar o fio e ligar o seu fone no seu controle, ou você precisa ligar o fone diretamente no console. Inclusive, dá pra utilizar aqui o meu Corsair, que é um headset gamer, com o dongle USB direto no console, mas precisa do dongle, você precisa ligar com um dispositivo ligado ao console para poder funcionar sem fio, mas pelo Bluetooth não tem condições. É por causa da qualidade da gameplay. Mano, para. Eu só queria ter a liberdade de fazer do jeito que eu quiser, sabe? Eu acredito que todo mundo concorda que acessório oficial de videogame é muito caro, então não vou entrar nessa, por mais que seja um incômodo, todas são iguais, então não é como se fosse um demérito exclusivo da Sony. Eu já falei do tamanho disso aqui, que é exagerado e misericórdia, mano. O meu gabinete é gigante, ele tá na frente, mano, é muito grande isso aqui, na moral, é muito grande. E eu odeio o Black Piano que tem na parte de cima dele, porque aquilo arranha muito, arranha muito. Eu tenho medo de limpar só porque vai arranhar muito.
Mas vamos lá para as partes boas, para as partes que mais importam. Hoje, em 2025, já tem muito exclusivo bom, já tem muito jogo que aproveita muito bem o hardware, coisa que era difícil de ver há, sei lá, 2, 3 anos atrás. Os 2 primeiros anos do PlayStation 5 foram sofríveis, era muito mais fácil recomendar um PlayStation 4 e um PlayStation 4 Pro pelo preço do que um PlayStation 5 que mal tinha jogos suficientes para jogar. E sinceramente, quase nada do PlayStation 5 vai utilizar o DualSense como ele deveria, porque o DualSense é uma peça incrível de tecnologia e, detalhe, a bateria do DualSense dura muito pouco quando ele utiliza as tecnologias e a solução que as pessoas dão é desliga tudo, joga como se ele fosse um controle convencional. Aí perde a graça, né, papai? Vamos combinar. Eu comprei o console com um controle para utilizar o controle no talo, mano, completo. Então eu vou utilizar completo e utilizando o controle como ele deve ser utilizado, como vem, sei lá, como é sugerido pelos jogos, ele gasta bastante bateria. Então se prepara aí pra estar com ele carregando enquanto joga, em muitas das vezes, caso você jogue por longos períodos de tempo. Mas era pra falar das partes boas, né? Um dos exemplos mais recentes que eu joguei foi o Stellar Blade, e eu também utilizei alguns acessórios extra, como o PSVR 2 e o PlayStation Portal, que são acessórios muito bem-vindos para agregar a experiência de gameplay, a experiência de jogo. Todos esses 2 equipamentos eu tenho vídeos exclusivos aqui no canal mostrando sobre eles. E ambos eu gostei de utilizar, por mais que o Portal tenha seus limitadores, eu gostei bastante de utilizar esses equipamentos. Eu não compraria o PlayStation Portal para o meu dia a dia, afinal eu tenho um smartphone que funciona muito bem com o GameSurge G8 Galileo, que ele traz uma experiência muito boa para jogar handheld, então facilita a minha vida também jogar dessa forma, ao invés de ter um PlayStation Portal só para isso. Mas para quem gosta, para quem quer exclusividade, afinal é um equipamento exclusivo, ele tem o Rumble HD, que é o da Sony, ele tem todos os feedbacks táteis nos gatilhos, como tem no console original, no DualSense. Então, se você quer ter uma experiência aprimorada do que já é no smartphone, eu acredito que sim, compense pagar seus 1.000 e pouquinho no PlayStation Portal. Já o PSVR 2 é uma experiência completamente diferente e infelizmente não tem tantos jogos que aproveitem ele como ele deveria. Inclusive eu acredito que a Sony deveria fazer uma parceria com a Steam da vida ou com algumas mais empresas para trazer mais jogos, mas por si só os jogos que tem lá, eles são muito bons e eu não deixaria de recomendar caso não fossem. Então, os poucos jogos que tem lá, muitas vezes podem compensar a compra do PSVR 2 e ele tem um acessório para ligar o PSVR 2 na TV, que também tá aí na descrição, que você consegue utilizar ele no PC. Eu falei TV, mas é no PC, fechou? E todos os títulos mais recentes e maiores estão saindo e ainda vão sair para o PlayStation 5 por um bom tempo, por mais que exista a versão Pro. E, sendo bem sincero, eu com o meu PlayStation 5 Slim tenho zero vontade de ter o PlayStation 5 Pro, porque as melhorias elas são tão pequenas que o gap de preço entre um e o outro não me fazem acreditar que é sensual essa troca, sabe? Não me parece atrativo o suficiente. Então, tecnicamente, se for comprar hoje o seu primeiro PlayStation 5, considerando que o PlayStation 5 Slim sem leitor de disco tá na faixa dos R$3.000, digamos assim, inclusive tem versões do PlayStation 5 Slim com 2 jogos já por R$3.000, talvez valha muito a pena pegar o Slim. E sobre o leitor, ele facilita que você consiga jogos mais baratos em mídia física, e tem muito, inclusive. Todos os dias eu tenho pesquisado preços de mídia física do PlayStation 5, estou preparando uma espécie de série semanal aqui para trazer sobre promoções da semana relacionadas ao PlayStation 5. Se você gosta da ideia, deixa aí nos comentários. E é aí que entra a parte do leitor, porque quando você vai comprar um PlayStation 5 Slim com o leitor incluso, e isso vale também para o PlayStation 5 base, você pode comprar ele separado também, o leitor. Porque, vamos lá, PlayStation 5 Slim com o leitor, ele vai custar cerca de R$400 mais caro do que o PlayStation 5 Slim sem leitor. E o leitor por fora, ele custa na faixa de R$500 a R$600. Então aí você fica numa decisão, né? Você compra agora, economiza uma grana com o Slim e depois compra o leitor separado para aproveitar a mídia física, ou você já compra com o leitor incluso, que foi o que eu fiz, foi a minha decisão. Ele não vem em jogo, ele é só o PlayStation base mesmo, comum, porque ele vai ficar para coleção, obviamente, então não é como se eu precisasse revender ele depois. Aí eu quis a versão base sem nada na caixa, a versão oficial zona, tá ligado? E no fim das contas eu não tenho o que dizer com relação à potência
potência, a utilização no dia a dia é muito bom, perfeito. A minha televisão é da Sony, a integração da TV com o PlayStation é incrível, é sensacional. Eu consigo controlar a TV com o meu controle e consigo controlar o videogame com o controle da minha TV. É legal demais, vou ser sincero com vocês. E hoje, por mais que eu sinta falta de exclusivos maiores e mais relevantes para o PlayStation 5, já que a Sony tomou algumas decisões bem esquisitas em 2023 e 2024, querendo trabalhar com live service, do nada a Sony achando que vai fazer o próprio jogo de serviço funcionar na base da força. Até God of War Live Service ela tentou fazer, mano. Mas ainda assim, hoje em 2025 já é um momento que eu consigo recomendar tranquilamente e facilmente o PlayStation 5 para quem gosta de videogame no geral. Por mais que, repito e vou repetir várias vezes, a quantidade de exclusivos desde seu lançamento ainda é muito pouca, principalmente se você comparar com a Nintendo. A Xbox está meio que na mesma da Sony, mas se você comparar com a Nintendo, não tem o que dizer. A Nintendo está lançando praticamente um jogo por mês. Então, assim, paralelos feitos, vale sim a pena comprar o PlayStation 5 em 2025. Mas é óbvio, isso é bem pessoal e isso é, na minha opinião, a minha visão particular sobre o assunto, e eu vou deixar para vocês falarem aí nos comentários se eu tô certo, se eu tô errado, se eu expressei o que você tá pensando ou se eu só tô falando coisas que só se aplicam a mim. Às vezes a minha realidade é bem diferente da sua. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo e fui!